É assim que se faz inclusão. Claro que não estou defendendo nenhuma perspectiva espontaneista. A minha perspectiva de inclusão está calcada em 3 dimensões. Uma, o conhecimento, a epistemologia. É preciso conhecer o que já se produziu por homens e mulheres que nos sucederam, que nos antecederam. É preciso tornar subjetivo, apropriar-se, reelaborar o que milhões de pessoas ao longo de milhões de períodos acumularam. Apropriar-se, reelaborar, tornar novo, tornar singular. Então, essa seria a segunda dimensão. Não estou inventando. E a terceira é a esfera da participação social, da interação. E essas 3 dimensões se conjugam continuadamente, sem uma ordem de prioridade. Porque se uma pessoa não se apropriou do conhecimento, mas demonstra condições de participação, cabe ao professor empoderar esta pessoa, enxergar nela capacidades, enxergar nela elementos de aprendizagem. Há outras 3 dimensões que eu gostaria de enfatizar. A ideia, que já estão implícitas, a ideia da Me ajuda no tempo aí, por favor. Não estou marcando aqui, quebrei o meu roteiro. Então, mais 5, pode ser? Obrigado. Tinha prometido até mais 15. E eu quebrei o meu roteiro, gente. Mas a ideia da autoria. A perspectiva tradicional de educação, a teoria vinha antes do estudante, porque não importava quem eram os estudantes. Era importante transmitir a teoria, ok? Os estudantes eram considerados importantes, mas individualmente não eram considerados. Eles compunham um grupo homogêneo de estudantes. Então havia que transmitir a teoria. A ideia da autoria quebra a lógica tradicionalmente reiterada de primeiro a teoria e depois o estudante. Por quê? Porque nós não podemos considerar todos iguais. Porque nós temos de adaptar linguagens. Porque nós temos de fazer falar a história de cada um dos alunos. Porque nós temos de conhecer o que Fernando Becker chama de quais são os saberes prévios do estudante, quais são suas emoções, né? Quais são os recursos de que utiliza para se relacionar com outras pessoas, que visão que ele tem de si mesmo. Embora eu defenda a tese de que a identidade nunca está pronta, nós temos identidades, mas essas identidades estão sempre se reconstituindo. Mas uma primeira ideia de quem é o aluno precisa ser percebida pelo professor, porque nós somos a todo tempo percebidos pelo outro. Estou usando o termo percebido para não falar vistos, né? Mas poderia falar, nós somos vistos pelo outro. O modo como o outro me percebe, me vê, me introduz num fluxo de relações. Você fala para o aluno: puxa, como você responde bem, como você participa da aula. Pronto. Aquela fala do professor, aquele olhar do professor passou a constituir o fluxo do aluno, a identidade do aluno, que não é só a identidade, mas passa a compor as suas relações de pessoa humana. As outras pessoas vão passar: puxa, o professor falou isso de você?
Eu me lembro, uma vez um professor tomou uma redação minha para ler em aula, apontou mais de 50 erros. Eu achando que ele ia tomar a redação para elogiar. E elogiou. Mas como ele apontou vários erros de escrita e tal, no final da aula os alunos, meu Deus, mas quanto erro, hein? Mas não foi essa a ideia do professor. A ideia foi tomar a redação como exemplo. Mas como ele apontou vários erros, olha só como o modo de sermos vistos nos recoloca numa outra relação com o outro. Então, olha a responsabilidade do professor para incluir as pessoas. Mas eu vou além, hein? Até para aqueles que não são professores, a responsabilidade de todos nós, sejamos ou não professores. Nós temos que ultrapassar a fronteira do privado, da individualidade, das necessidades pessoais das nossas ações. Nenhuma ação pertence apenas ao privado. Todas as ações pertencem, ecoam no fluxo das relações. Por isso, não podemos anular o outro pelo autoritarismo, tampouco anular o outro, que era a perspectiva tradicional, tampouco anular o outro pela superproteção, dar-lhe tudo e mais do que ele não precisa, além do que ele precisa, para dar a mensagem que nós somos bonzinhos. Antes que o bebê pede a água, a mãe dá água. Antes que que a pessoa cega peça o alimento, alguém serve tudo que está sendo servido. Antes, nem quero dar o exemplo da Lília aqui, de cruzar a rua, né, Lília? Mas também serve. Mas há uma multiplicidade de outros exemplos, bem mais graves, porque a verdadeira superproteção são práticas reiteradas de anulação do outro, a tal ponto que o outro passa a se identificar com o protetor, com aquele que oprime. A pessoa faz isso comigo porque ela tem medo que eu me machuque. Um dia eu contava da minha infância, desculpa, o quanto eu tive uma infância liberta e libertária, de explorações, e uma professora levantou e disse isso, nem eu tinha consciência disso, nunca mais esqueci. A tua mãe era uma sábia. E eu contava dos riscos que eu corria de subir a cavalo, cair de cavalo, e subir em árvore, cortar madeira, e andar quilômetros longe de casa com o irmão de 3 anos e eu com 6. E ela disse: a tua mãe era sábia, agradeça a sua mãe, porque ela não protegeu você. Quantos de nós somos superprotetores ou fomos superprotegidos, anulados e ainda agradecíamos àqueles que nos protegeram? Então, participar da esfera pública é assumir a responsabilidade da autoria, do protagonismo, de ser não apenas uma pessoa com deficiência, mas também, né? Mas ser outro, ser sujeito, assumir responsabilidades. O que é assumir responsabilidade? É contribuir para as transformações que se fazem necessárias, que vão além da dimensão individual. E eu aproveito para terminar colocando a minha parcela de contribuição, a minha parcela de erro, né, nesse conjunto de problemas com os quais a sociedade se depara. Todos nós faltamos como professores, como estudantes, porque não conhecíamos a realidade em que vivíamos. E não conhecemos a realidade em que vivíamos. Achávamos que estávamos num mundo harmônico, porque assim nos foi ensinado. E a realidade não é exatamente como nos foi ensinado. A realidade
é desigual, é injusta. A pessoa com deficiência, o fato de estar aqui não significa que está garantido o exercício de sua cidadania. Não está, nem para mim, nem para você. Nós temos muito a fazer. Se cada pessoa aqui fosse dar um exemplo, teria N exemplos de não cidadania. Então, fica aqui meu chamamento para todos nós sermos muito mais cidadãos do que somos. Obrigado. Muito obrigada, professor Dr. Paulo Rossi, pela sua profunda palestra, que irá nos dar razões para reflexões bem interessantes. Muito obrigada pela presença, Deus lhe pague. E eu passo agora a palavra ao senhor mestre Enio Rodrigues da Rosa, que é mestre em educação